Olá a todos, nossa dica de hoje diz respeito a dois termos que geram bastante dúvida no momento que o candidato está estudando em casa, que são os termos bis in idem e bitributação. Os dois estão relacionados à possibilidade de incidência de mais de um tributo sobre o mesmo fato. E muita gente pensa que isso é proibido, que é vedado. Não é, muito pelo contrário. A própria Constituição Federal elenca diversas possibilidades em que mais de um tributo irá incidir sobre um único fato. Exemplo, PIS, contribuição para o PIS/PASEP, e a COFINS são duas contribuições federais que incidem sobre receita, sobre a mesma empresa, com validade. Quando uma empresa fabrica um produto e comercializa esse produto que ela fabricou, ela vai sofrer incidência daquele produto, do IPI e do ICMS, sobre o mesmo fato. Em função dessa possibilidade de dupla incidência, é que surgem as terminologias bis in idem e bitributação. E vamos ver qual ponto é relevante saber para diferenciar um do outro para acertar na prova, né, no concurso público. Vamos a ele, acompanhando no slide. Bis in idem apresenta como características tributos iguais, né, tributos que têm o mesmo fato gerador, possibilidade de incidência em lei. Além disso, próxima característica, cobrados ou instituídos pelo mesmo poder tributante, ou União, ou Estado, ou município, incidindo sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo contribuinte, tendo o mesmo fato gerador e, além disso, cobrado mediante duas leis distintas. Então, bis in idem é o mesmo tudo, mesmo credor, mesmo devedor e o mesmo fato, né? Já a bitributação, ela tem como características apontadas pela doutrina, né? Acompanhando no slide. Nós vamos ter dois entes federados distintos, cobrando sobre a mesma causa jurídica e sobre o mesmo contribuinte. Numa primeira leitura, parecem bastante similares os conceitos de bis in idem e bitributação, mas o ponto que você tem que estar atento na hora de estudar e gravar o assunto é que o que separa um do outro diz respeito ao ente federado, ao credor. Quando for o mesmo credor, a mesma unidade da federação, nós vamos estar diante de bis in idem. E quando forem entes distintos, nós vamos estar diante da bitributação. Exemplo, PIS, contribuição para o PIS/PASEP, e a COFINS são dois tributos, mas que incidem sobre o mesmo contribuinte, mesmo fato gerador, que é a receita ou faturamento, só que são duas leis diferentes, duas leis distintas. Como ambos são instituídos e cobrados pela União, nós estamos diante do exemplo de bis in idem. Diferentemente, caso do IPI e do ICMS sobre o mesmo fato, né? No caso, a operação que envolve uma mercadoria que foi industrializada. Aí, nesse caso, vai incidir o IPI e vai incidir o ICMS. Mas o IPI é tributo federal e o ICMS é tributo estadual. Nesse caso, a gente está diante de uma bitributação. O que é inconstitucional é a não previsão no texto constitucional dessa dupla incidência. Então, se a Constituição não permitir a dupla incidência sobre o mesmo caso, sobre o mesmo fato, aí a gente vai estar diante de bis in idem ou bitributações indevidas. Exemplo, caso um município cobre IPTU de um imóvel do contribuinte e a União cobre ITR sobre o mesmo imóvel, essa é uma cobrança indevida, né? Sobre o mesmo imóvel não podem incidir os dois tributos, é um ou outro. Como está cobrando o município, como está cobrando a União, seria um caso de bitributação. Mas nessa hipótese seria uma bitributação inconstitucional. Agora, com a previsão na Constituição, é possível a dupla incidência. Essa foi a dica de hoje, bons estudos e até a próxima.